Imagina a cena, você tá sozinho em casa numa noite chuvosa de sábado e você não tem muitas opções já que tá chovendo e você não pode sair de casa. Então você resolve ver um filme. Tu vai até a cozinha, pega um pacote de pipoca e coloca dentro do micro-ondas. Tu começa a observar aquele pacote girar dentro do micro-ondas até que tu tem uma ideia. Ao invés de ver um filme, que tal jogar? Não entendeu, né? Relaxa que até o final desse vídeo você vai entender. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a evolução dos jogos eletrônicos. Quando a maioria de vocês nem sonhava em nascer, chegava nas lojas de fliperama Pac-Man, o arcade mais famoso de todos os tempos. Bom, pra quem não conhece Pac-Man, que é uma coisa que eu acho bem difícil, basicamente o jogador é uma cabeça redonda com uma boca que abre e fecha, correndo por labirintos atrás de frutinhas e fugindo de fantasmas. Bom, como vocês puderam ver pela descrição do Pac-Man, as mecânicas dele eram bem básicas, os gráficos também bem simples. Só lembrando que quando eu digo simples eu não quero dizer ruim, tá? Eu só digo que é simples. Nessa época os jogos não tinham história nenhuma e também era considerado como um brinquedo para a maioria das pessoas. Bom, vamos avançar um pouco mais no tempo. Já estamos na década de 90, época em que o Super Nintendo e Mega Drive eram os consoles da geração atual. Bom, os jogos já apresentavam alguma história como Mario, Zelda, Final Fantasy. Apesar de não serem histórias muito complexas e com plots absurdos, já era um avanço comparado com os arcades, que era só tipo apertar botão, tá ligado? Saindo um pouco dos jogos de 16 bits, vamos pra era do PlayStation 1. Eu sei que eu pulei muito tempo, mas se eu fosse contar toda a história dos jogos, esse vídeo ia ter no mínimo 3 horas. Continuando. Agora os gráficos 3D, a substituição das fitas por CD, quer dizer, na teoria. Agora os jogos tinham histórias mais elaboradas, como por exemplo Resident Evil, Castlevania, Final Fantasy. Tudo isso que eu falei serviu para que a gente chegasse no assunto da geração de jogos atuais. Hoje em dia, diferente daquela época, os jogos giram em torno de contar uma história, seja ela real ou fictícia, mas sempre com uma história. E também hoje em dia existem muitos jogos onde suas escolhas afetam muito no desfecho do jogo. Ou seja, você não controla só os movimentos do personagem, você também controla sua personalidade. Agora voltando para aquela frase que eu falei no começo, ao invés de ver um filme, que tal jogar? Acho que agora ficou bem claro onde eu quis chegar com essa frase. Os jogos antes que tinham uma proposta de somente entreter e divertir, agora não só tem um propósito de entreter, mas também de passar uma mensagem ou até mesmo te envolver muito com a história do personagem principal. São exemplos The Last of Us, o novo God of War que saiu, Detroit Become Human também é um ótimo exemplo de jogos onde suas escolhas importam muito para o desenvolvimento do jogo. Agora chegamos num ponto onde muita gente vai concordar, vai discordar, mas algumas semanas atrás eu tava de bobeira no YouTube até que apareceu uma notificação no vídeo da Ana do canal Player Mushroom intitulado Videogames são arte. Acho que a resposta de todo mundo que já jogou um jogo, que mexeu com você ou até mesmo remete a boas lembranças, vai sim concordar e jogos são arte. Mas agora analisando de uma forma um pouco menos pessoal, os videogames sim são considerados arte, pois juntam a literatura, a música, a arte visual e principalmente os jogos indies carregam um sentimento que o criador dos jogos quis passar enquanto ele programava ou escrevia aquele jogo. Então a resposta é sim, videogames são arte, são considerados artes por muitas pessoas. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não foi um vídeo tão longo ou complexo assim como eu gostaria que ele fosse, mas era um vídeo que eu tava com muita vontade de fazer, porque videogames sempre fizeram parte da maior parte da minha vida. Eu sempre tive jogando algum jogo e eu quis falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, compartilha com seus amigos, que isso vai me ajudar muito. E também tem um link do meu servidor no Discord, caso tu queira trocar uma ideia comigo. E me segue lá no Twitter também, que eu tô sempre por lá. Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E menos iPort. Muito menos.